aleluia. Estamos iniciando mais um estudo bíblico. Hoje é dia 3 de julho de 2025. Já entramos no segundo semestre de 2025. Sabe o que significa isso? Que a gente está indo para o final de 2025. Certo? E hoje nós vamos entrar no capítulo 26 de Atos, ou seja, estamos nos 3 últimos capítulos desse livro e logo terminaremos o livro de Atos e, se Deus quiser, nós iniciaremos um outro livro. Que já está certo. Amém. Tá certo? Não vai ter pesquisa? Vai ter. Não, votação. Vai ter votação? Vai ter votação? Vai na sequência aqui? A pesquisa ficou romana depois. Sob É verdade, ficou mesmo. Sob inspiração do Espírito Santo, nós vamos ler Romanos, se Deus quiser. Senhor Jesus, Amém. nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui, podermos contatar o Senhor por meio da tua palavra. Senhor, por isso, purifica nosso coração, limpa nossas intenções, nossa mente, ó, nossa consciência. Ó, Senhor, limpa-nos completamente, esvazia-nos completamente, para que o Senhor mesmo venha nos encher. Senhor, nós te amamos, amamos a tua palavra. Senhor, também oramos para que o Senhor abençoe nosso estudo, abençoe os que aqui estão, abençoe os que acompanham pelo canal do YouTube. Senhor, que todos possam ser supridos pelo teu falar. Senhor, nós contamos com a tua misericórdia para nos dar a tua palavra. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Amém, Senhor Jesus. Já há alguns capítulos nós estamos acompanhando Paulo no seu aprisionamento em Cesareia, à espera de que seja enviado para Roma, porque ele vai ser julgado em Roma. O julgamento final de Paulo será em Roma, porque ele, como cidadão romano, ele apelou para César. E como disse o Festo, apelaste para César irás. E agora aqui nós estamos nessa cidade de Cesareia, a uma distância de uns 100 quilômetros de Jerusalém, e Festo, que é o governador ali agora, já é o substituto de Félix, né? Vocês lembram? Paulo já está ali mais 2 anos nesse lugar. E agora passando um rei por ali, chamado Agripa, com a sua esposa Berenice, que vem a ser irmã dele. Toda essa confusão. E agora o Paulo, ele é chamado novamente para que o Agripa ouvisse Paulo. Como nós já vimos, Paulo já fez sua defesa várias vezes, né? Os judeus acusadores de Paulo tentaram levantar questões contra Paulo para que ele fosse condenado, mas não tem nada concreto, não apresentaram nada concreto, nada forte que pudesse condenar Paulo. Mas como ele apelou para César, ele está sob custódia do Império Romano. Ele está sendo guardado pelo Império Romano. Os judeus tentaram levar Paulo para Jerusalém para ser julgado ali, que na verdade eles queriam matar Paulo na estrada, no caminho, tá? Então tudo isso nós já vimos, e agora esse Festo, também para agradar o rei Agripa, ele vai chamou Paulo para ser ouvido pelo rei Agripa. Então no capítulo 26, nós já lemos até o versículo 23, se não me engano. Sim. Na semana anterior nós já lemos esses versículos. Nós vamos ler de novo, só para dar uma passada, mas nós não vamos nos concentrar
em versículo por versículo desse trecho. Nós vamos avançar para falar especificamente de alguns versículos desse trecho, tá bom? Então, para nós nos situarmos, vamos lá. Capítulo 26, versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Só fazendo um breve comentário. Esse relato de Paulo é o que nós vimos em Atos capítulo 9, certo? Em Atos 9 é o relato do acontecimento. E aí no capítulo 22 de Atos, Paulo também dá testemunho desse momento em que ele passou, um momento crucial da vida dele, tá certo? E aqui nesse capítulo 26, Paulo está como que repetindo esse testemunho. Como ele experimentou isso, não tem conflito. É o que ele viveu, é o que ele sentiu, e ele é uma testemunha viva. Então, não tem conflito daquilo que ele está relatando. Às vezes pode estar omitindo algum detalhe num relato, mas está no outro, mas não conflita, entenderam?
quando alguma pessoa fala de algo que ela não viveu, ela fala 2, 3 vezes, tem pontos que conflitam. Esse é um recurso para investigação, por exemplo. Você pega o cara e fala, então conta aí o que aconteceu. Aí o cara mente, engana, cria uma história. Daqui a um tempo você chama ele, conta aí de novo o que aconteceu. Aí ele esqueceu os detalhes, né? Começa a conflitar. Por quê? Porque ele não viveu aquilo. Mas para quem viveu, não tem conflito, né? Então vamos lá. Vou repetir o 16, que é um versículo importante. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo, quando fala do povo aqui é o povo judeu, e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Aleluia. Então, esse testemunho de Paulo fala do seu chamamento. O chamamento de Paulo, sua defesa, na verdade, é o seu testemunho. Ele foi chamado, primeiro, para conhecer o Senhor e para se converter a Ele. Depois também para levar a palavra de Deus para as pessoas e resgatá-las das trevas para a luz. De debaixo da potestade, da autoridade de Satanás para o reino de Deus. Amém. Então, como eu disse, né, esse testemunho é semelhante ao que ele falou no capítulo 22, também um testemunho, e contra fatos não há argumentos. Confere? São esses fatos, são as coisas que ele viveu. Os judeus, acusadores de Paulo, inventaram muitas coisas para incriminá-lo, mas os argumentos deles eram insignificantes diante da lei romana, dos governadores lá. Eles falaram, é coisa da religião de vocês aí. Né? Eles, na verdade, nem queriam se meter muito nesse assunto aí. Mas se Paulo fosse solto, se Paulo está solto, aí no dia seguinte ele estaria morto, né? E no caso ele apelou para César. Então agora nós vamos ver o que a gente pode receber, assimilar, ganhar nesse texto, né? Nós, aqui no versículo 16, vou focar aqui a partir do 16, né? O Senhor falou para ele levantar-se, firmar-se sobre os pés, por isto te apareci, para fazer o quê? Para te constituir ministro e testemunha. Então, o Senhor queria fazer de Paulo um ministro. Essa palavra ministro, hoje, ela está um pouco supervalorizada, não é verdade? Então, ministro da cultura, ministro da fazenda, ministro do STJ, e assim vai.
é ministro, né? Tudo gente graúda, gente grande, não é isso? E por conta disso, no meio religioso também, ministro tem uma conotação de ser alguém graúdo também, vamos falar, né? Então ele é um ministro de Deus, ele é um ministro fulano de tal. Alguns nem querem mais ser chamados só de irmão, né? Querem ser chamados de ministro ou de reverendíssimo, né? E assim vai. Mas o que é ministro? O que é um ministro? O Senhor chamou Paulo para ser um graudão? É isso? Esse que eu chamei, eu quero constituir você, eu quero fazer de você um ministro. É para isso? Para ser admirado, para ter um status, uma fama. Irmãos, infelizmente hoje é isso que a gente vê no meio cristão. Então, alguns querem galgar posições. Irmãos, entre cristãos, ninguém deve ter desejo de galgar posições. Ministro é o quê? Sabe qual é a palavra para ministro aqui? No grego é hiperetes ou uperetes. Hiperetes tem o significado de criado. Tem o significado de ser um subordinado e até mesmo de ser um remador sem importância nenhuma. Sabe, no navio? Quem ia mais embaixo no navio? Os remadores. Quem ia nos porões dos navios? Eram os remadores. Eram escravos subordinados. Remador subordinado. Remador de baixa categoria. O Senhor falou assim para ele: você vai ser um ministro. Percebe como teve uma deturpação do sentido dessa questão de ser ministro? Mas nós, irmãos, precisamos ter o desejo, sim, de ser ministro. Mas não nessa conotação, mas na conotação de ser um escravo de Deus, ser um servo de Deus, ser um criado subordinado de Deus. Estamos às ordens do Senhor. E eu pergunto, Paulo foi o ministro de Cristo ou não? Nesse sentido mais belo, mais nobre, nobre no sentido de ser puro, né? Então, Paulo foi um ministro. O Senhor realmente constituiu Paulo um ministro de Cristo. E eu queria ler 2 Coríntios, aproveitando esse tema, né? Capítulo 6. Para a gente ver o que é um ministro, né? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Outra palavrinha que ganha conotação de glamour até, né? Podemos falar assim. Ministério. O que é um ministério? É um serviço. Ministério é serviço. Amém. Quando você fala, eu tenho um ministério, eu tenho um serviço. Todos nós precisamos ter ministério. Todos nós precisamos ter um serviço para fazer. Para quem? O Senhor. Então pode ser ministério da palavra, pode ser ministério de cuidar de crianças, pode ser ministério de cozinha. É um serviço, tá certo? Então, essa palavra também muitas vezes é deturpada e ganha assim o sentido de ser algo glamuroso, até vamos falar assim, tá?
Versículo 4. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, como servos de Deus, na muita paciência, nas aflições. Olha aqui, o que o servo passa? Muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, e vai por aí, irmãos. Pode ler até o 10 aqui, né? Quer por desonra, quer por honra, quer por infâmia, boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é um ministro de Deus. Teve uma situação em que um desses aí, chamado ministro de Deus, né, estava num lugar e pediu um copo d'água. E quem serviu ele? Um irmão ali, né? Um copo d'água. Tá. E ali só tinha água, copo descartável, né? Encheu o copo descartável depois. O que é isso? O senhor não pediu água? Pedi. Mas eu não tomo água em copo descartável. Eu só tomo água em copo de cristal. Certo? Irmãos, é ministro isso? Essa é a intenção de servir a Deus, de ser reconhecido, de ter fama, de ter posição. Infelizmente, acontece isso? Nossa. Acontece. Em vez de você ir para um lugar para servir, você já vai até pensando em ser reconhecido, paparicado, né? Eu só vou se tiver hotel 5 estrelas, eu só vou se for por primeira classe, certo? Tem servos assim hoje, que se dizem ministros de Deus. Irmãos, quanta honra não é ser um ministro de Deus. Sem todos esses aparatos, sem toda essa coisa toda. Só servir o Senhor. Se a gente pensar, quando a gente se converte, o que a gente quer? Servir o Senhor. Não é verdade? Quero servir o Senhor, não quero saber de nada. Irmãos, a gente tem que orar. Tem que orar para que o Senhor limpe todos os corações. Né? Amém. Eu sou um ministro de Deus. Peraí. Senta aí, então. Então, irmãos, voltando aqui para Paulo, né? Que exemplo, que modelo. Houve uma imitação de Paulo ao longo das eras? Houve. Alguns imitaram Paulo, né? Mas muitos mudaram essa situação de ser ministro para ser alguma coisa, algum nome, ter algum nome entre os irmãos. Irmãos, nunca nós devemos desejar isso aí. Claro, nós temos, todo homem e mulher tem dentro de si ambição, tem orgulho, todos nós temos, tá? Se falar que não tem... Não, eu não tenho orgulho, eu sou humilde. Eu me orgulho de ser humilde. Né? Então, não, irmãos, é verdade. Na nossa Constituição caída tem isso aí. Então, nós precisamos tratar. Amém. Nós precisamos orar para que o Senhor nos leve à cruz. Amém. Infelizmente, alguns caminham por esse caminho aí, né? Andam por esse caminho. E o Senhor falou também: vou te constituir ministro e
testemunha. Então, testemunha também, a gente já falou em algum momento, que ser testemunha é ser mártir. A palavra, na verdade, no grego é mártir. O que é um mártir? Quando fala mártir, o que a gente pensa? Alguém que morre por uma causa. Então, o mártir é uma testemunha, como a gente falou. É alguém que viveu algo, que viu algo, que presenciou algo e pode falar a respeito daquilo que ele viu, ouviu, presenciou. E ele pode até mesmo morrer por aquilo que ele viu. Certo? Então, muitos foram mártires nesse sentido também. De não negar o Senhor, falar, não, o Senhor me ganhou, o Senhor me salvou. Agora, você quer que eu negue o Senhor? Não tenho como negar. E é martirizado. Ao longo da história também tem muitas pessoas que foram martirizadas e até hoje tem mártires, irmãos que seguem o Senhor em alguns lugares, são perseguidos e são mortos até por causa do nome do Senhor. Então, uma testemunha é alguém que presenciou algo, viu, ouviu, certo? Ele é como eu falei aqui, não muda por quê? Porque ele viu. Não muda o relato, ele viu. E aí tem uma passagem aqui que nós vimos alguém que viu também. 1 João, capítulo 1, versículo 1. E é interessante isso aqui porque eu vou falar antes de ler, aí vocês vão entender por que João está falando dessa maneira. Nessa época que João escreveu isso aqui, lá por volta dos anos 90 já, 90 depois de Cristo, surgiu uma linha de pensamento, gnosticismo, que falava que tudo que é matéria é má. Toda matéria é má, tudo que é matéria é negativo e tal. E dentro desse pensamento, Jesus veio em carne, também é matéria. Mas para ajeitar essa coisa, então eles falavam que Jesus não veio em carne. Era como se fosse um fantasma, um espírito, mas ele não tinha matéria. Ou seja, essa linha de pensamento nega a encarnação. Nega que Jesus se tornou homem, certo? Então, na época de João, tinha pessoas falando isso e tinha outras bobagens rolando por aí já, né? A respeito da pessoa de Cristo, que estava deturpando aquilo que Jesus era. Jesus era homem e era Deus, certo? Mas tinha matéria? Não. Então aí vamos ler o que João falou. O que era desde o princípio. Ele era desde o princípio. Ou desde o princípio ali no ministério, né? No serviço ao Senhor. O que temos ouvido. Temos ouvido. O que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Com respeito ao verbo da vida. Deu para entender? Sim. Então, ele era o último dos apóstolos vivos, daqueles 12 apóstolos. Nessa época não tinha mais nenhum vivo. Só ele que estava vivo. João. E aí, ele ainda podia falar, porque nossas mãos apalparam. Ele se reclinou no peito do Senhor, tá certo? Ele tocou o Senhor. Então, ele viu, ele ouviu, ele contemplou, ele apalpou. Então, ele dá testemunho. 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora,
a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, ele era uma testemunha. E nós? O que nós somos? Testemunha. Você apalpou? É assim. Você tocou? Fisicamente, não. Mas você teve experiência? Amém. Você experimentou algo verdadeiro? Sim. Você presenciou? Amém. Você viu? Sim. Você ouviu? Sim. Então, você pode ser uma... Testemunha. Mas nunca se esqueça que testemunha é também... Mártir. Tá certo? Você pode ser uma testemunha? Amém. Mártir? Sim. Amém. Mártir, quem o ama, por fim será. Aleluia. Então o Senhor era homem e era Deus. E aí estavam tentando deturpar essa figura de Jesus. Que ele, mesmo Paulo, né, fala que ele foi reconhecido em figura humana, se esvaziou, se humilhou, tal. Então o Senhor veio em carne. E nós devemos ouvir. Podemos ouvir? Podemos ouvir. Podemos ver em espírito. Certo? Apalpar? Sim. Ó, apalpar pela fé nós podemos. Ele é a vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Bom, voltando então. Paulo, quando dava seu testemunho, era o testemunho de tudo aquilo que ele tinha vivido. E aqui fala, por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Irmãos, Paulo teve a aparição do Senhor várias vezes. Aí eu trago para a nossa experiência espiritual. Nós também podemos ter a aparição do Senhor. Amém. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é como se o Senhor falasse conosco, aparecesse para nós. Amém. Quando nós estamos cantando, às vezes nós podemos estar cantando e o Senhor fala conosco. Amém. Podemos estar num estudo bíblico e o Senhor fala conosco. Amém. Podemos estar na comunhão com algum irmão, o Senhor fala. Amém. Então o Senhor pode aparecer para nós também várias vezes. E cada vez que o Senhor aparece para nós, Ele pode também nos corrigir, Ele pode também nos aperfeiçoar, Ele pode nos direcionar. Irmãos, a gente não pode ficar sem a aparição do Senhor. Ou, falando assim, a gente não pode ficar sem a presença do Senhor. Amém. Amém. Nós precisamos anelar ter a presença do Senhor. Amém. Se eu estou numa reunião, o que eu quero? Presença do Senhor. Amém. Se eu estou orando, o que eu quero? Presença do Senhor. Se eu estou invocando o nome do Senhor, eu quero a presença do Senhor. Irmãos, como é importante nós valorizarmos a presença do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. nós devemos buscar a aparição do Senhor em todos os momentos e movimentos da nossa vida. Amém? Nós vamos nos mover. O Senhor vai comigo? O Senhor apareceu para mim? Então nós precisamos ter a presença do Senhor. Amém. Aleluia. Versículo 17, o Senhor continua, né? Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Quem está livrando então? É o Senhor. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então vamos ler. 2 Coríntios 4 agora. Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Vamos lá. 4:1. Pelo que tendo este ministério, tendo esse o quê? Uma pasta que é um ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Ministério da Roubalheira.
tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amém. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, olha aqui, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, ministros, como servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o inimigo tem um serviço que é levar as pessoas a não enxergar nada, levar trevas às pessoas. E nós também estávamos em trevas. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas aqui Paulo veio trazer luz. Então, queria ler também aqui Colossenses, capítulo 1. Versículo 13. 1:13. Isso. 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia. Então, o encargo de Paulo era, de acordo com o que o Senhor deu para ele, livrar as pessoas das trevas, abrir os olhos, converter das trevas para a luz, converter de debaixo da autoridade de Satanás, do poder de Satanás, para Deus, transferir do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma pessoa em trevas serve para quê? Para nada além de ser um marionete nas mãos de Satanás. Certo? Vai para cá, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Levanta a perninha, levanta a perninha, levanta. É isso que as pessoas nas trevas estão fazendo. Você pode ver. Às vezes surgem umas modas, né? Tão ridícula. Quando eu falo moda, não é só de roupa, etc. É de comportamento mesmo. E surgem umas coisas tão ridículas, você fala, mas quem vai cair nessa? Aí, mas está todo mundo seguindo aquilo lá. Não é isso? Isso é o quê? Trevas. É a potestade. É o poder de Satanás ali dirigindo as pessoas. E Paulo tinha esse encargo de levar as pessoas a receber luz. E a luz nos liberta, irmãos. A luz nos livra do império das trevas. Nos libertou do império das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Então, Paulo, na verdade, assim, tirava a pessoa da inutilidade para trazer ele para o plano de Deus. Você e eu fomos tirados da inutilidade, da futilidade, para fazermos parte do plano de Deus, para levar adiante o propósito de Deus. Então a luz brilhou para nós e nos libertou. Se você fizer um retrocesso, fala, quantas coisas que eu fazia que não tinha sentido nenhum, mas para mim estava tudo bem,
e agora não vale nada aquilo lá. É por quê? Porque você recebeu luz. Amém. Mas antes estava, uau, estava seguindo, né? Estava levando adiante o mesmo encargo de todos, né? Vamos falar assim. Então, Paulo, ele foi muito usado para cumprir essa missão. E agora? Nós falamos que nós também queremos ser ministros de Deus. Senhor Jesus. Nós também podemos ser usados Amém. para livrar as pessoas das trevas e trazê-las para o Senhor. Amém. Mas eu não sei falar como Paulo. Mas você teve experiência também? Amém. Você pode falar da sua experiência. Amém. Amém? Amém. Irmãos, às vezes a gente complica as coisas, né? Verdade. Às vezes a gente fala assim, puxa, eu queria ser um pregador do Evangelho. Ah, se eu fosse fulano. Né? Eu ia pregar o Evangelho. Mas a experiência que ele teve, você também teve. Ou não? Nós tivemos também. Então nós podemos pregar o Evangelho. Nós podemos falar do Senhor. Amém. Falar aquilo que eu experimentei é o mais eficaz que tem. Como nós falamos, contra fatos não tem argumento. Contra a experiência sua, quem vai falar, não é bem assim? Como que não é bem assim? Eu estou aqui, eu estou falando para você. Eu vi. Eu vi, eu provei. Eu não conseguia dormir de noite. Eu tinha pensamentos. Eu tinha insônia. Eu tinha ansiedade. Eu comia unha. Mas você sabe que tinha um irmão, tô brincando com ele, mas tinha um irmão que roía a unha até o toco, né? E aí, por causa de desfrutar do Senhor, ele parou. Mas aquilo lá era o quê? Era a ansiedade. Então, mas é o que isso? Quem que fez isso? Foi a paz Amém. que entrou no coração dele. De onde veio? Do Senhor. Amém. Ele pode testemunhar isso ou não? Sim. Claro. E quantas coisas a gente pode testemunhar também? Não é verdade? Aleluia, irmão. Nós somos testemunhas. Agora vamos lá, um versículo que eu gosto muito e acho muito importante. É curto. 19. Vamos ler juntos? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha, é um versículo muito curto, mas muito significativo. Paulo teve uma visão. Se você pensar, todos nós andamos por uma visão, certo? Você tem uma visão do mundo, eu preciso ganhar dinheiro, senão eu vou ficar para trás. Então você vive por essa visão. Não é assim? Tem gente que quer ser engenheiro, então vive por essa visão. Tem gente que quer uma família, né? Uma família, quer ter 9 filhos e vive por essa visão. E às vezes morre por essa visão também. Né? Então, vamos falar assim, estou falando coisas bem simples, mas você não deve ser uma pessoa assim que faz as coisas à toa, né? Você faz as coisas pelo que você vê. E aqui Paulo teve uma visão, mas não é uma visão terrenal. É uma visão celestial. Amém. Quando ele viu o Senhor, ele entendeu o sentido das coisas, por que ele estava sendo chamado, o que Deus estava pondo nas mãos dele. E ele falou, eu não fui desobediente à visão celestial. Amém. Ele não está dando testemunho aqui? O testemunho dele não é isso. O Senhor apareceu para mim e tal, falou isso. Então, essa visão é uma visão que eu recebi do céu. E essa visão é a visão a qual eu obedeço. É como se ele falasse, sabe por que eu estou aqui, sabe por que eu estou preso aqui? Por causa de uma visão celestial. Não fui desobediente. Eu podia não estar aqui,
Eu podia enganar todo mundo, eu podia, né, agradar outro, mas tem uma visão que Deus me deu, e por essa visão que eu não sou desobediente, é que eu estou aqui. Amém. Então, irmãos, é isso que eu queria dizer para os irmãos. Nós também precisamos fazer tudo com uma visão. Amém. Por que nós estamos no estudo bíblico? Deve ter uma visão. Sim. Se não tem uma visão, aí os irmãos não abrem a casa, aí os irmãos não vêm para cá. Tá certo? A gente nem grava, também vai gravar para quê? Mas porque tem irmãos também que pediram para gravar. Sim. Não é isso? Que querem também receber, e às vezes não tem essa oportunidade de estar aqui. Então, irmãos, nós estamos aqui porque nós temos uma visão. Amém. O Senhor vai falar conosco, o Senhor vai mostrar a sua vontade, o Senhor vai dar mais luz para nós. Não é uma visão terrenal, é uma visão celestial. Amém. Por que eu vou para as reuniões da igreja? Por que eu leio a Bíblia? Tudo tem que ter uma visão. Amém. Se tem visão, nós fazemos aquilo com corpo, alma e espírito. Amém. Não é verdade? Tem uma visão. Então, eu apresento o meu corpo, eu exercito minha mente colocando no espírito e exercito o meu espírito Amém. para que essa visão me controle Amém. e me traga mais de Deus para dentro de mim. Amém. Paulo mesmo orou pelos Efésios, né? Capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 17, fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, irmãos, espírito de sabedoria, de revelação. Revelar é você tirar as vendas, tirar os véus, e aí você vê algo. Então, a visão é muito importante na vida cristã. Amém. E nós precisamos ter uma visão governante. Amém. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, tal. Bom, nós já lemos até aqui. Aí, só para a gente retomar aqui os versículos seguintes, chega no 23, ele fala: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Aí no 24, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Bom, aqui tem uma pista para nós de que Paulo... Exatamente. Certo? Então, Festo devia ver, às vezes lá na prisão, lá, lendo os rolos, certo? Os livros eram rolos naquela época, né? E então Paulo lia muito. Isso é importante para nós também. Amém. Queremos ler a Bíblia. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei Agripa, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Jesus. Pois é, mas você viu, Paulo estava falando e o Festo... Ouvi. Não, o Festo interrompeu, né? Festo interrompeu em alta voz. Ou seja, ele foi usado pelo inimigo.
inimigo usou Festo para fazer Paulo parar de falar, porque o Agripa estava quase se convertendo. Irmãos, é uma guerra. Uma guerra. O evangelho é uma guerra. Oh, Senhor. O que Paulo estava fazendo? Tirando quem? O Agripa das trevas, trazendo para luz. Não é isso? Aí, quando está acontecendo isso, o que as trevas fazem? Festo? Interfere aí, Festo. Para com esse negócio. O Agripa está quase se convertendo aí lá. É uma guerra, irmãos. Nós temos que ter consciência. É uma guerra. Você sabe que o Pedro mesmo falou isso? O irmão Pedro. Né, tem um vídeo que ele gravou quando estava vivo, né? E falou para a filha dele como ele se converteu. Na verdade, ele se converteu num dos jantares palestras que a gente fazia antigamente. E ele era incrédulo ainda, mas ele ia nos jantares mais para comer do que para palestra, né? Era só para comer. Era só para comer. E ele tirava sarro do cristão. Né? E aí o que acontece? Num desses jantares, ele ganhou o convite para o próximo jantar. Ele foi sorteado e ganhou. Ele até ficou doente, quase que não foi, mas acabou indo. Ou acabei fundo, né? Como diria o personagem da história do Brasil. E aí, ele ouviu lá a palestra e tal, foi falado de invocar o nome do Senhor também, mas passou. De noite, ele teve um sonho. Né? De noite, ele teve um sonho. E que estava sendo chamado pelo Senhor. O Senhor estava chamando ele. Estava chamando ele e tal. E aí a Semíramis, né? Não quis acordar ele, percebeu que ele estava meio... Mas não quis acordar ele porque tinha esse conceito de que se é um pesadelo não pode acordar, né? Senão... Mas daí ele acordou e ela falou que ele estava agitado e tal. Falou, não, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu devo invocar o nome do Senhor. O Senhor estava me chamando, assim, de braços abertos, tal. E a partir daquele momento, ele entendeu que outras pessoas também poderiam ser levadas a receber o Senhor pelo invocar o nome do Senhor. Amém. Mas daí ele falou que pregava o evangelho e percebia que sempre tinha alguma coisa que atrapalhava. Então isso me fez lembrar aqui, né? Sempre tinha alguma coisa que atrapalhava. Ou uma criança que começava a chorar e tal. E aí, eu posso mandar para vocês depois esse testemunho dele, vou mandar. E aí ele falou, bom, eu vou usar meus recursos aqui, eu vou mandar pela internet, vou mandar pelo WhatsApp, vou mandar mensagem, vou falar. E ele fazia isso mesmo. Ele ouvia as mensagens, ele pegava lá um trecho e punha nas palavras dele lá. E sempre mandava para as pessoas. Bom dia, jovens. Né? Então, essa situação dessa luta, né? De território, briga por território. Isso existe. Ó Senhor Jesus. E esse Festo aqui, então, foi usado para interromper Paulo. Versículo 29. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Eu sou cristão, né? O problema é você tá preso aqui, né? Versículo 30. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice. Então o rei Agripa, o governador é o Pórcio Festo e a Berenice é essa coisa do Agripa, né? Bem como os que estavam assentados com eles e havendo-se retirado falavam uns com os outros dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão.
Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Mas se ele fosse solto, ia morrer, né? Os judeus. E não ia escrever mais cartas que a gente tem na Bíblia. Então, essa é a conclusão desse capítulo 32. E 26, versículo 32 é o final do capítulo 26. Então, na próxima oportunidade, nós vamos ver o capítulo 27. Tá bom? Vamos começar uma viagem difícil junto com Paulo. Porque não é só Festo que foi usado para ir contra Paulo. A gente vê que as hostes do inimigo conspiram contra Paulo. E aí nós vamos ver mais. Mas aleluia, o Senhor é soberano. Amém. Jesus é o Senhor.